Oi, gente! Olha quem deu as caras por aqui. Depois de tanto tempo, não sei nem como me apresentar aqui pra vocês. Ignorem os erros aí, porque faz muito tempo que eu não faço isso, então eu tô redescobrindo esse universo todo. Então, alguns anos se passaram, o meu canal ficou aqui esquecido. Também tô vivendo bastante coisa nova agora e vou compartilhar tudo isso com vocês. Tô aqui no meu estúdio Beauty e em breve eu apresento ele aqui pra vocês, faço um tour detalhado. Ainda não fiz a inauguração, então são várias coisas aí que vocês vão acompanhando no decorrer do tempo. Espero que vocês gostem aqui do canal. E tá muito diferente do que era antes. Eu vejo os meus vídeos de antes e dou risada até hoje, né? Bom, pra gente conversar um pouquinho, eu decidi que ia fazer um desarrume-se comigo aqui nesse vídeo e a gente vai bater um papo. Pode ser? Como vocês podem ver, estou maquiada, porque hoje foi dia de fazer provador em uma loja. E agora a gente vai se desarrumar. Vamos tirar toda essa maquiagem e vamos conversando aí um pouquinho. Já adianto aqui pra vocês que eu não manjo de edição. Antigamente eu gostava muito disso e hoje em dia eu não tenho nada para fazer de edição assim, então acaba que eu não tô muito atualizada aí desse mundo das edições de vídeo, mas eu vou tentando e tô gravando com o meu celular, então eu tô meio perdida aqui, eu não sei onde eu olho direito, mas a gente vai melhorando com o tempo e espero que vocês acompanhem tudo agora. E acho que vocês vão gostar. Começou a chover aqui, espero que isso não atrapalhe o áudio aí pra vocês. Mas vamos lá. Vou pegar um algodãozinho aqui pra começar a remover essa make. E, gente, eu tô muito feliz com muita coisa que tem acontecido na minha vida. Vou usar um demaquilante aqui. E como surgiu essa ideia de voltar com o canal, né? Depois de tantos anos aí parado. Agora eu tô com disponibilidade pra poder, né, fazer conteúdo aqui pra vocês. Então eu acho que foi o momento ideal, sabe? Foi a hora que tinha que ser mesmo pra isso acontecer. E também eu tenho várias amigas que sempre me motivam. Volta com o canal, bastante gente, sabe? Que realmente me deu forças pra isso tá acontecendo. Também queria compartilhar com vocês que durante esses anos eu mudei várias coisas da minha vida. Então eu quero me reapresentar aqui pra vocês. É uma nova fase. Hoje em dia eu sou casada, eu ainda moro na mesma cidade, faz 3 anos que eu sou casada. Hoje em dia eu tenho 22 anos. Quando eu gravava conteúdos aqui pro YouTube, eu ainda cursava, né, a escola. E no ano de 2018, eu tava completando 18 anos e eu fazia um estágio em um órgão aqui da minha cidade que mexe com saneamento de água e esgoto, sabe? E aí eu passei numa seleção que teve e aí eu fui chamada pra trabalhar nesse lugar. Então eu fazia estágio lá. E aí tinha que estar cursando a escola, eu tava no 2º ano do colegial. E aí, beleza. Deu tudo certo, eu fiz esse estágio. Ele surgiu na minha vida num momento que eu tava precisando bastante, porque eu tava indo morar sozinha, sem renda nenhuma, então eu precisava, né? Até o momento de conseguir o estágio, eu vendia bolo no pote na minha escola. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu tinha passado, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia me ajudar demais. Então, foi uma felicidade pra mim. Eu tava indo morar sozinha e ter um trabalho
Que na época eu acho que eu ganhava uns R$ 300, se eu não me engano, assim. Eu sei que não era muito, mas era o suficiente pra mim, dava pra eu sobreviver. E aí fui morar sozinha, então, no ano de 2018, um pouquinho antes de completar 18 anos. Eu tinha 17 anos, e aí eu fui morar sozinha. Um pouquinho antes de morar sozinha, eu saí da casa em que eu morava, que é a casa que tem os vídeos aqui no YouTube. Aí eu saí da casa dos meus pais, que eles são os meus pais adotivos. Eles tinham a minha guarda. Eu acho que eu nunca comentei isso em nenhum vídeo aqui, mas eles eram meus pais adotivos. E eles tinham a minha guarda desde os 13 anos. Então eu fiquei na casa deles dos meus 13 aos 17 anos. E aí com 17 eu saí de lá, assim, foi meio que às pressas, sabe? Toda uma coisa meio complexa. E aí eu fui morar por um tempo na casa da minha irmã, que me acolheu, que me recebeu super bem na casa dela, a qual ela morava com o marido dela e com a minha sobrinha. Fazia pouco tempo que eles tinham se casado, mudado pra lá. E aí chegou eu lá, né? Mas morei por um tempo. Eu só não sei falar o certo aqui pra vocês quanto tempo, mas tipo, foram alguns meses, sabe? Vocês ignoram isso. E aí foi muito bom pra mim, porque no tempo que eu morei lá, eu não tinha renda ainda, né? Porque eu não tava fazendo estágio. Então, eu vendia o bolo no pote. E aí, era uma forma de juntar dinheiro e tudo. Aí surgiu uma oportunidade de eu morar sozinha. Era um cômodozinho, sabe assim? E a dona do cômodozinho também foi muito, muito maravilhosa comigo. Foi uma pessoa que me ajudou muito mesmo. Porque é muito difícil, sabe? Você ir morar sozinha sem ter nada. Porque eu saí da casa dos meus pais adotivos só com as minhas roupas. Então não tinha nada, nem um colchão. Aí quando eu fui morar na minha irmã, ela também me deu ali toda uma estrutura pra eu poder ficar ali. E aí eu fui morar nesse cômodozinho, que era no mesmo quintal que essa moça que me deu muita ajuda, me ajudou muito mesmo. Nossa, eu lembro que eu não tinha nada, gente, eu não tinha balde, vassoura, não tinha nada disso. Então, ela comprou tudo pra mim, ela me deu. E aí eu ia fazer 18 anos, né? Porque eu só tinha 17. Aí no meu aniversário de 18 anos, ela me deu um jogo de panela. E eu fui trocar agora, viu? Esse ano, tem 2 meses que eu troquei de jogo de panela e o que eu usava era o que ela tinha me dado. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito. Me deu, né, me cedeu a casa dela pra morar ali. Eu pagava na época R$ 300 e aí era incluso água, luz, internet. Era no mesmo quintal que ela, então também tinha sempre ela ali pra me ajudar. Então, foi uma coisa bem legal, assim. Começar com essa ajuda, sabe? Fez toda a diferença pra mim. E aí, morei lá por um tempo também. Não sei falar pra vocês meses, assim, mas foi um tempinho. E o estágio, ele pagava bem pouco, como eu disse. Então, eu ia pra escola de manhã e depois, à tarde, eu ia no estágio. E era bem pouco. E aí, as prioridades da gente mudam, a gente começa a ficar mais adulto, começa a fazer conta. Então, eu precisava de um trabalho que eu ganhasse mais, sabe? E aí, eu tive a oportunidade de entrar em um trabalho CLT, assim, registrada, tudo. Trabalho de adulta, né? E aí, eu fui, fiz a entrevista e passei. E aí, eu fiquei muito feliz. Só que nisso, era janeiro de 2019. Eu ia começar a cursar o 3º ano do ensino médio. Então, eu tinha mais aquele 1 ano de estágio. E aí, eu passei na entrevista, que era mega difícil. E eu não ia perder a oportunidade, né, de trabalhar num lugar super bacana. Que foi indicação também. A minha indicação foi de uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Ela trabalhava lá na empresa e ela me indicou pra fazer a entrevista e eu fiz e passei. Então, eu deixei tudo. Deixei o meu estágio
E deixei a escola também, porque lá entrava de manhã, né? Não tinha isso de, entrar depois do almoço. Era das 8 da manhã até as 6 da tarde. Trabalho de adulta, né? 18 anos, trabalho de adulta. E aí eu meti a cara e fui, deixei o estágio, deixei a escola e falei, numa oportunidade aí eu termino o 3º ano do ensino médio. E aí os anos foram passando, eu aprendi muito nessa empresa, muito mesmo. É uma farmácia de manipulação. Eles me aceitaram assim, sem saber nada. Tipo, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de farmácia, nem nada. E eles me ensinaram. Foi um lugar que eu cresci muito como pessoa e como profissional também. As companhias, as amizades que eu fiz, nossa, tipo, sabe, incríveis. E aí, os anos foram se passando, né? E estamos em 2023. Bastante coisa aconteceu nesse tempo. Conheci o meu digníssimo marido. Conheci ele faz 3 anos. Conheci em 2020. A gente ia entrar numa pandemia. E eu tava conhecendo ele. Eu conheci ele em janeiro de 2020. E aí, foi janeiro de 2020 ou 19? 2020, E aí eu conheci ele em 2020. Tava morando sozinha, tudo, trabalhava, morava sozinha. E foi num carnaval, gente, sabe, assim, época de carnaval. Nessa fase eu tava solteira, então, tipo assim, eu era muito diferente. Ele é 10 anos mais velho do que eu, então praticamente eu tinha 20 e ele tinha 30. A gente era um pouco diferente e a gente também tava vivendo fases diferentes. Então no começo foi um pouquinho difícil, assim, sabe, de se encaixar. Eu gostava muito de farra, eu tava vivendo essa fase, assim, de farra, de conhecer o mundo, porque até então, dos meus 13 aos 17, eu vivi na casa dos meus pais, onde eu gravava os conteúdos aí do canal. Vocês podem ver que eu era muito criança. Então, tipo, eu não saía, eu não ia pra shopping. A galera da escola tinha rolê e eu não ia, né? Sabe, tudo aquilo que eu não vivi, eu quis viver. Nossa, já foi 1 trilhão de algodão, só pra tirar isso aqui. Mas aí, a gente tava, então, vivendo fases um pouco diferentes. Então, no começo foi meio que um desafio. Acho que pra ele um desafio, viu? Porque me entender não devia ser nada fácil, né? Mas aí a gente foi encaixando as coisas, conversando bastante, se respeitando. E hoje a gente tem um relacionamento, graças a Deus, muito bem estruturado, com muita conversa. Sou muito grata por ter conhecido ele, porque, gente, a menina tava rolezeira. Então, não é uma coisa que me fazia bem, sabe? Era legal sair e tudo, mas depois você chega em casa, você tem aquele vazio. Eu não cuidava de mim, eu não cuidava de nada, assim, eu não tava preocupada com nada. Questão de casa, de nada, assim, eu não tava preocupada com nada, só queria viver mesmo. Eu saía, tipo, todos os dias praticamente. Então, graças a Deus que ele apareceu pra me dar um up. Melhorei muito com ele, muito mesmo. E Deus coloca as pessoas na nossa vida, assim, no momento certo, né? E fez toda a diferença pra mim. Foi maravilhoso ter conhecido ele. E aí, vocês podem ficar um pouco confuso, né? Porque eu falei que sou casada há 3 anos. E a gente se conheceu tem 3 anos e pouco, né? Tipo, 3 anos e meio, assim. 3 anos e meio? Sei lá quanto. 3 anos e alguma coisa. E aí, eu falo que eu sou casada há 3 anos porque, gente, eu morava sozinha. O Dani dormia na minha casa todos os dias. Sabe o que é todos os dias? É todos os dias mesmo. De 3 anos que a gente tá junto, um pequeno período que a gente ficou separado foi quando ele foi viajar
E ele trabalhava, né, com futebol, ele foi viajar pra jogar e eu fiquei 3 meses sem ele. Foi o único período que a gente não conviveu na mesma casa. Agora, todos os outros meses e anos, a gente sempre conviveu junto mesmo. Então, por isso que eu considero 3 anos de casada. Mas a gente mudou aqui pro apartamento em 2021, eu acho. Eu sei que tem 2 anos que a gente mora aqui. Aí a gente, tipo, realmente idealizou morar junto, fui pedida em casamento, várias coisas. E hoje a gente mora aqui. E é isso. Algumas curiosidades que mudaram, né, daquele tempo pra cá. Gente, naquela época eu não tinha tatuagem e também não tinha piercing. Coloquei piercing, fiz tatuagem. Aquele momento ali que você tá vivendo intensamente, né? Você quer fazer tudo que você não podia fazer. Então, coloquei piercing, fiz tatuagem, namorei, larguei, fiquei, conheci, desconheci, fiz amizades, perdi amizades e bastante coisa foi acontecendo. E aí, hoje, atualmente, 22 anos, casada, muito bem casada, glória a Deus. Eu vivo um pouco diferente do que eu vivia antes, em questão até de religião, que é uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas assim, só pra situar vocês aí. Antes, eu acho que nos vídeos aí dá pra perceber, né? Eu ia à igreja sempre e tal. Eu era evangélica, então eu sempre ia à igreja. Hoje em dia, eu não tenho, assim, uma regra, tipo, eu tenho que ir na igreja todos os dias, nem nada disso. Eu vivo normal mesmo. Sem muita cobrança, sem muita doutrina, sem muita exigência, sabe? Porque eu acho que é uma coisa também que me sufocava muito naquela época. Eu nunca era perfeita em nada. Eu nunca agradava a Deus o suficiente pra galera, né? Vamos dizer. Então, eu me sentia um pouco ruim, assim, um pouco mal por isso. Porque não todas as igrejas, gente, mas eu me sentia um pouco sufocada em ter que ser perfeita o tempo todo. Aquilo tudo que eu falei, eu não podia nada, gente, nada, não podia fazer nada. Então eu acho que foi uma coisa também que mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei um pouco... Eu cresci, assim, um pouco machucada com isso. De ter que viver uma coisa que eu não queria viver e que não precisava ser tão forçado da forma que era. Eu amo Deus, eu, tipo, tenho Ele no meu coração, é tudo pra mim. Só que eu não preciso me cobrar tanto e eu acho que tem coisa que não tem necessidade, sabe? Então, é isso. Vivo muito bem, vivo muito feliz, graças a Deus. E aqui vou compartilhar bastante coisa com vocês. Espero ter uma frequência. E aqui onde eu tô, que eu comentei com vocês, que é o meu estúdio. E eu montei ele tem pouquíssimo tempo. Fiz um curso essa semana, ontem, aliás, de designer de sobrancelhas. Tô muito feliz com tudo que tô vivendo. Todos esses cursos que tenho feito. Aprimorações também. Várias coisas assim. E aqui no Estúdio Beauty, eu espero atender pessoas, transformar vidas e mulheres. E é isso. Então, aqui é o meu estúdio. Eu tô muito feliz, é uma realização pra mim. Algo que eu tava querendo há muito tempo e foi possível agora. Então, hoje é a minha prioridade principal, profissionalmente. E espero compartilhar bastante conteúdo daqui com vocês. Não vai ter videozinho de reforma nem nada, porque fui fazendo isso tudo agora, sozinha.
durante o decorrer desses meses. Sozinha assim, né? Com a ajuda do Dani sempre. Essa parede a gente fez. Poderia ter gravado pra vocês? Poderia, mas eu não tava ainda nesse clima de YouTube, né? Mas sempre que puder eu vou compartilhando tudo aqui com vocês. Espero que tenham gostado da minha volta. E, gente, por favor, vocês não ficam assistindo esses vídeos antigos aí, não? Que eu era totalmente diferente. Eu olho, dá vontade de chorar. E todo mundo ri, né? Lógico. Vocês imaginam o que eu não passava na escola naquela época, né? Nossa, a galera ria muito de mim. Eu era uma piada. Uma piada total, né? Mas foi legal. Foi uma fase bem legal aí. E tô voltando. Vamos fazer bastante conteúdo aí de make também. Espero que vocês gostem. E espero também que entendam que é tudo novo pra mim aqui, né? Isso tudo aqui de gravação. E aí vocês podem deixar sugestões de melhorias, feedbacks aí pra gente tá sempre evoluindo, tá bom? Obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Muito obrigada por ter vocês aqui ainda até hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.